Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que o céu está pego fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que o céu está pego fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Estamos ao vivo! Oi, gente! Decidi fazer a live hoje aqui fora, tá um vento muito bom, coisa rara de acontecer aqui no Mato Grosso, que aqui, quando o vento é aquele vento quente, é raro de acontecer, tá ventando assim, porque aqui é muito calor. E hoje tá ventando bastante, um vento muito, muito bom. Aí eu decidi fazer aqui fora. Como vocês estão? Vocês estão bem? E pessoal, a live de hoje é sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, que eu estou para finalizar já a leitura dele. Eu tinha dado uma parada porque eu estava fazendo o livro, live do livro Bom Dia Espírito Santo. E essa semana eu vou concluir os dois. Eu tenho a live gravada aqui no meu Instagram e tenho a live no YouTube também, quem quiser assistir. Beleza? E o capítulo de hoje, do livro Mais Esperto que o Diabo, ele é bastante forte, fala bastante do ritmo hipnótico. O livro em si, né, sempre está ali lembrando do ritmo hipnótico. O que é ritmo hipnótico? Eu falei lá no capítulo 6, foi abordado muito sobre isso. É aquele último estágio do hábito. É o último estágio do hábito que você faz tudo no automático. Seja ele um hábito bom ou ruim. Então, no capítulo 11, agora que eu vou ler, fala muito do ritmo hipnótico. Eu até anotei um exemplo aqui, ó. Logo que você acorda, você já pega o celular para ir para o Instagram, WhatsApp. É um hábito que você tem. Ao meu ver, para mim, isso é muito ruim. Eu estou tentando tirar esse hábito. Você almoça, aí depois do almoço você quer um doce, no automático. Você vai lá e... Ou você come e precisa tomar algo para almoçar, para comer. É um hábito que você cria. Então, ritmo hipnótico é isso. É um hábito, é o último estágio do hábito que você faz no automático. E hoje vamos falar sobre o capítulo 11. Boa noite, Stephanie. E o capítulo 11, deixa eu colocar aqui. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar finalizando esse livro e o Bom Dia Espírito Santo. Eu tô fazendo as lives pela manhã. E o capítulo 11, o título dele é Aprendendo com a Adversidade. Quem está chegando agora nunca leu esse livro Mais Esperto que o Diabo. O autor ele faz uma entrevista com o diabo, onde ele consegue arrancar muitos segredos, e a nossa mente fica muito clara. Na nossa mente fica muito clara o papel do diabo para tentar manipular a gente, deixar a gente alienada a ele. E aí o autor faz pergunta e o diabo responde. Bora lá. Aprendendo com a adversidade. O ser humano pergunta ao autor: o fracasso em algum momento é um benefício para o homem? Aí o diabo responde: sim. Na verdade, aprender com a adversidade é o terceiro dos 7 princípios, mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas, que uso para controlar os seres humanos. No livro todo ele deixa bem claro que ele consegue
é alienar os seres humanos. O prazer dele é deixar todos alienados a ele. Alienados como? Entrando na mente com pensamentos negativos e com muitas coisas que eu vou abordar aqui também. Aí o ser humano pergunta, deixa eu só ver aqui qual rede está certo. Aí o ser humano pergunta, mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados. Tive a impressão, baseado na sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí você as controla sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas. Aí o diabo responde, esse é justamente o ponto. Assumo o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar. Se elas soubessem a diferença entre a derrota temporária e o fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, elas se manteriam lutando e acabaria por vencer. O sucesso olha só essa frase, gente. O sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar. Muitas vezes a gente chega no limite, não consegue lutar mais, não consegue, você chegou no limite, não dá mais. É só um passo ali, você precisa só agir, aguentar só mais um pouquinho que o sucesso está bem ali. Aí o ser humano continua. Isso é tudo o que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso? O diabo responde, não. Esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. O ser humano pergunta, agora estamos chegando a algum lugar. Então você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser e normalmente é anulada pela sua própria natureza, isso está correto? O diabo responde, não. Essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto. A natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais. A natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano pela lei do ritmo hipnótico. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei. Se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto do seu corpo com a terra, pela lei da gravidade, você não diria que a natureza o assassinou, diria? Você diria que o homem negligenciou no ato de se relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade. O ser humano pergunta, estou começando a entender. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas, chegando à escravidão, pela perda do privilégio da liberdade do pensamento, ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações por meio do livre uso de seus pensamentos, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei. Isso está correto? O diabo responde, agora você está conseguindo me entender. Deixa eu desativar os comentários. O ser humano comenta e pergunta, e sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente, pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não tem qualquer tipo de controle. Como então pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento, quando na verdade o fracasso destrói a ambição, a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? O diabo fala, o fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Colocando-se de outra forma, o fracasso é um estado de espírito. Por isso é algo que um indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio. A natureza não força as pessoas a fracassarem.
mas a natureza impõe a sua lei no ritmo hipnótico sobre todas as mentes, e por meio dessa lei, ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Em outras palavras, pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico. Efeitos permanentes. Se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente, essa mesma lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso. O ser humano pergunta: qual é o papel, então, que tem o fracasso em ajudar um indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa? O diabo responde: o fracasso traz consigo um clímax, na qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, por meio dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido, e quando é alcançado, ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo, pela qual pode aprender o quanto de força de vontade ele tem. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobriram sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás por ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que elas vivenciaram antes de ser bem-sucedida. Uma vez eu ouvi o da Geração de Valor, o Flávio Augusto, ele falando que a melhor pergunta que ele recebe é: o que você aprendeu com seus fracassos? Por quê? Porque ali você tira códigos poderosos. Então, é no fracasso que está o seu sucesso. É no fracasso que você sai ali da zona de conforto. É no fracasso que você conhece o seu eu. É no fracasso que você vai ali no fundo do poço e de lá você tira forças para seguir um novo caminho, uma nova trajetória de sucesso. E é no fracasso. E muita gente não entende isso. Por isso que vamos dar glória a Deus a passar por qualquer prova, por qualquer fracasso na sua vida, porque logo ali, logo à frente, vai estar o sucesso. E você vai tirar uma grande lição disso, né? Aí o ser humano pergunta: isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? O diabo responde: não, eu recém comecei. Se você quer o real significado da adversidade, do fracasso, da derrota e de todas as experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar qualquer ritmo físico do corpo. Quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria, ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa. Quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriamente por meio de negócios, atividades sociais e políticas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo. Quando o indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com a sua própria mente. Observe cuidadosamente e você verá que, em todos os lugares da natureza, sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda energia e todo o poder de pensamento. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna é inexorável. É aquela que, por meio da qual cada átomo
da matéria e cada unidade de energia tem a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia, e cada ser humano tem a oportunidade e privilégio de apropriar-se, de relacionar apropriadamente com todos os outros seres humanos, independente de quantos erros ele cometa, ou quantas vezes e de que maneiras ele possa ser derrotado. Gente, e eu com minha água com gás. Quem ama água com gás? Eu amo. Tá um vento tão bom aqui. Eu amo água com gás. Amo. Tem até que dar uma segurada, que eu tô demais na água com gás. Aí, ele finaliza essa pergunta. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como a crise econômica mundial de 1929, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. Aí o ser humano vai perguntar agora. Aí o ser humano pergunta: o que você está dizendo me intriga muito. Pelo que eu estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras? Aí o diabo responde: essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais do que é uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa, por meio da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão de seus pensamentos com suas ações, por meio dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. Eu gosto sempre de colocar essa observação quando fala pobreza. Quer dizer improdutividade, aquela pessoa que não produz, que está ali estacionada, sem produzir nada. Aí o ser humano pergunta: isso é tudo o que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? O diabo fala: não, eu apenas comecei. Lembre-se de que enquanto eu estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma com que se relacionam com seus sócios e com todos os outros do seu círculo de negócios. Profissionais que são bem-sucedidos o são prioritariamente devido à forma como eles se relacionam com os seus clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, ao menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. Um casamento fracassa ou é bem-sucedido inteiramente devido à maneira como os participantes relacionam-se uns com os outros. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal, porque ambos não entendem nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico. Por meio de sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria, ou dar-lhe asas para a liberdade, por meio da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas da infelicidade.
Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira. E então, uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor, ou planta uma semente de suspeita e dúvida, que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com a forma como os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado força, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre as mentes que estão em contato e tornam-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vis desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que, por isso, não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas. Aí o ser humano comenta: você está entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem ter medo de afundar. Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas, tal como temos hoje. O diabo responde: este é um pensamento feliz, mas deixa-me ter a certeza de que você está entendendo os princípios do que eu estou revelando, antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida. Desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar, influenciar ou escapar. Mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se a forma inexorável como ela trabalha. Um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente os seus hábitos, de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar. Ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico, assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade. Mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Lembre-se, contudo, que, em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que consistem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores. Antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos, quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente. O termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico que, na verdade, não tem existência real. A mente do homem consiste de energia universal. Gente, tanto na palavra, tanto em livro, quando fala assim, a mente, igual falou aqui, a mente do homem quer dizer o homem e a mulher. Consiste de energia universal. Alguns chamam de energia de inteligência infinita, que o indivíduo recebe, da qual se apropria e a qual organiza em formas definidas de pensamento, por meio de um aparato físico completo conhecido como cérebro. Essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro pelos 5 sentidos e do 6º sentido, que ainda não é bem conhecido. Quando qualquer fórmula de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento, ele é classificado e armazenado,
em um grupo de células cerebrais, conhecido como grupo da memória. Todos os pensamentos da natureza similar são armazenados juntos, de tal forma que, quando se traz um pensamento, este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. Esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderno de arquivos e também é operado de forma similar. As impressões de pensamento, as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos, são os fatores dominantes do cérebro, porque eles estão sempre próximos da superfície. Mas todo o sistema de armazenamento, vulgarmente falando, onde eles entram em ação voluntariamente no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina. Esses pensamentos cheios de emoções são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e se motive a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão. Essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos. O cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosos que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado. Em todas essas ocasiões, os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia. Por meio do funcionamento do sexto sentido, o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar qualquer impressões que estejam presentes nele. A condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecido como harmonia, mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu te disser que os cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamento uns dos outros. Além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros, por meio do sexto sentido, uma pessoa pode, por meio desse mesmo órgão físico, contatar e receber informações de fonte central, conhecida como inteligência infinita. Todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa pelo sexto sentido provêm de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas. Por isso, esse tipo de informação, acredite-se, vem geralmente da mente subconsciente da pessoa. O sexto sentido é o órgão do cérebro por meio do qual se recebem todas as informações, todo o conhecimento, todas as impressões de pensamento que não vêm por meio de um ou de todos os 5 sentidos. Agora que você compreende como a mente funciona, entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia em relacionamentos humanos impróprios. Você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riquezas nas suas mais altas formas, riquezas materiais, mentais e espirituais. Além disso, você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto pelo entendimento e pela aplicação dos princípios corretos das relações humanas. Entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesmo e que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre 2 ou mais mentes. Entenderá por que cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. Aí o ser humano comenta: o que você diz
pode ser verdade, mas ainda insisto que você tem me levado para as profundezas do pensamento. Vamos voltar para a superfície, onde eu possa nadar em águas familiares. Nadaremos nas águas profundas, após eu aprender a nadar com maestria. Começamos discutindo o assunto de como lucrar com a adversidade, mas me parece que perdemos o foco desse assunto. Aí o diabo fala: fizemos um desvio, mas não nos alienamos. O diabo nunca se aliena. O desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda essa entrevista. Agora estamos prontos para voltar à discussão sobre a adversidade. Visto que a maior parte das adversidades ocorre devido às relações impróprias entre as pessoas, me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente. Naturalmente, levanta-se a questão de o que é uma relação apropriada entre as pessoas. A resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele alguma forma do benefício. Aí o ser humano pergunta: o que então é um relacionamento impróprio? O diabo responde: qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos indivíduos. O ser humano pergunta: como podem relacionamentos impróprios serem corrigidos? O diabo responde: pela mudança da mente da pessoa que está causando o relacionamento impróprio, ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento. Algumas mentes harmonizam-se naturalmente, enquanto outras colidem da mesma forma. Relacionamentos humanos bem-sucedidos e que são feitos para durar como tal, devem ser formados de mente que naturalmente se harmonizem, além de ter interesses comuns, como um meio de trazê-los para a harmonia. Quando você fala de líderes de negócio que são bem-sucedidos, porque saber como escolher homens, você pode mais corretamente dizer que eles são bem-sucedidos, porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente. Saber como escolher pessoas de forma bem-sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam. Quando eu li essas últimas perguntas que ele fez, que ele falou sobre harmonia, me lembrou muito o que eu sempre digo, o que é muito real. O que é muito real, dizer que você é a média das 5 pessoas que você anda. Faz uma reflexão, você aí hoje, as 5 pessoas mais próximas de você. Você é a média das 5 pessoas que você está andando hoje. Se você está em busca de um crescimento, seja ele espiritual, profissional, em qualquer área, uma melhoria no seu casamento, uma melhoria no trabalho, uma melhoria como ser humano, então você deve procurar pessoas que estão no nível acima, melhor que você, num nível acima, para você ir lá e pedir ajuda. E você vai estar em harmonia com esse pessoal. Igual eu estava, antes de vir para cá, para Mato Grosso, eu estava em São Paulo. Eu fui para lá por causa dessa harmonia, por causa dessa ambiência. Porque lá tinha pessoas que estavam falando a mesma linguagem que a minha, a mesma mentalidade que eu estou tendo hoje. Então foi muito rico, foi muito bom estar ali no meio daquelas pessoas, onde eu pude crescer, onde eu pude evoluir. Então é isso que a gente tem que buscar fazer, andar com pessoas que estão no nível acima do seu, para que você possa romper cada vez mais. É isso que ele quis dizer aqui sobre estar naturalmente em harmonia. Aí o ser humano fala: por favor, fique focado na adversidade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados por meio da adversidade, nomeie-os. Aí o diabo fala: a adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo.
ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação de outros. A adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual. Portanto, ela traz o indivíduo face a face com as suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. A adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos, por meio da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do seu sexto sentido, por meio do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência humana. A adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro da sua própria mente, mas provém de fontes externas. A adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso, ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativa para os fins positivos. É isso que eu acabei de falar. Quando você se conecta com pessoas que estão num nível acima do seu, que está buscando avançar cada vez mais, você vai romper isso, você vai criando novos hábitos e você vai literalmente crescendo cada vez mais. E esses benefícios são maravilhosos. Aí o ser humano pergunta: qual o maior benefício que uma pessoa pode receber da adversidade? Aí o diabo fala: o maior benefício da adversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. O ser humano pergunta: em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isso está correto? O diabo responde: sim, e algo mais. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, as forças que operam pelo poder do pensamento, somente após alguma catástrofe. Que os priva do livre e total uso de seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim, coloca-se no caminho de descobrir o poder da sua própria mente. Aí o ser humano pergunta: quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais, de dinheiro, por exemplo? A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias, contudo, nenhuma tão grande quanto a de não ter controle sobre nada, de não ter a certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do pensamento. Aí o ser humano comenta: fique imaginando se esse não é o maior benefício disponível, se pode aprender da adversidade. O diabo fala: não. O maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é fornecer uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acabar desenvolvendo um novo parâmetro, com novos hábitos de pensamento. Novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma da adversidade que as força a mudar os seus hábitos de pensamento. Aí o ser humano pergunta: a adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança?
O diabo responde: ele tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca, devido a longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela tem o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo tem a prerrogativa e o privilégio de usar e negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos, como a negligenciar e usar esse poder para obtenção de fins negativos. Não existe acordo nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo, seja positivo, para sua mente, mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer. Aí o ser humano pergunta: pelo que eu estou entendendo e pelo que você diz, toda adversidade é uma bênção. Aí o diabo responde: não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente a cada adversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem, apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento, alguma ideia ou plano, ou alguma oportunidade que não teria sido disponível, exceto pela mudança dos hábitos de pensamento, que, por sua vez, acabaram sendo forçados pela adversidade. O ser humano pergunta: esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso? Aí o diabo fala: não. O fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples, em que ela castiga as pessoas quando estas se negam a se adaptar às suas leis. Por exemplo, a Guerra Mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem. A natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente, na forma de uma crise econômica mundial. A crise foi inevitável e impossível de escapar. Ela procedeu à guerra tão naturalmente quanto a noite procede o dia, e pelo funcionamento da mesma lei, a lei do ritmo hipnótico. Aí o ser humano pergunta: pelo que eu estou entendendo, a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava da lei da compensação? O diabo responde: a lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação. É a força com que a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos, em todas as formas de energia, em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos. Aí o ser humano pergunta: a lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias? Por exemplo, essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado dos pensamentos negativos? Aí o diabo responde: definitivamente. A lei funciona, mas nem sempre é rapidamente. Tanto os benefícios quanto as penalidades incorridas por meio da lei podem ser colhidos por outros, tanto antes quanto após a sua morte. Pode-se observar que essa lei realmente funciona, porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados
quanto das virtudes das gerações precedentes. No funcionamento de todas as leis da natureza, a quarta dimensão, o tempo é um fator inexorável. A quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas, depende em cada momento das circunstâncias presentes. A natureza faz crescer uma abóbora em cada 3 meses. Um carvalho leva 100 anos para chegar a um bom tamanho. Ela converte um ovo em uma galinha em 4 semanas, mas ela requer 9 meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo. E assim finaliza o capítulo 11. Vocês viram que complexo, que rico esse capítulo? O tanto que o fracasso ele tem os seus benefícios, se você souber aproveitar, souber focar, que logo, logo você vai estar um passo do sucesso. É maravilhoso isso, gente. Quem não leu esse livro, vale a pena ler. E hoje foi o capítulo 11. O próximo, capítulo 12, deixa eu ver o título dele, que eu vou estar lendo com vocês na próxima live, é Ambiente, Tempo, Harmonia e Precaução. Então foi isso, pessoal. Uma excepcional noite para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.